A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, e Romanos, capítulo 6, versos 4 a 11. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O Salvador é o grande projeto de Deus, nosso Pai, onde Ele preparou tudo para manifestá-la ao mundo através de um único Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela é uma dádiva de Deus aos homens que, mesmo sem merecer, podem ter acesso de graça, sem preço, pois o preço já foi pago por Jesus, foi o seu sangue. A figura do Salvador é central no projeto de Deus, pois sem ele não há salvação. Na salvação se manifesta a misericórdia e o amor de Deus, nos ligando de novo a si mesmo, através de sua graça. Pela graça sois salvos. Na salvação, temos então como centro o Salvador Jesus, que é o agente de união entre Deus e os homens, agindo como mediador. Porém, se fez necessário enfatizar que nesta mediação entre Deus e os homens não pode ser feita por um homem ou mulher, pois, como nos diz a palavra, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. É impossível que um pecador seja mediador de Deus. E como não há quem não peque, na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7, verso 20. Ninguém, portanto, pode intermediar Deus e os homens. Só Jesus pode ser mediador, pois ele se fez homem, mas não pecou, não falhou, e, portanto, pode exercer a ação de único mediador e único Salvador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Romanos 6, versículos 4 a 11. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Novidade de vida. Se a identificação com Cristo implica ele ser identificado com sua morte, também implica, logicamente, em ele identificar-se com sua ressurreição. Uma vez tendo morrido e tendo sido ressuscitado com Cristo, o cristão deve viver uma nova vida. Alguns afirmam que o velho homem é uma referência a uma parte de nós, a saber, nossa velha natureza, nossa disposição para o pecado. Porém, o termo homem aqui mencionado não se refere a uma parte de pessoa. Pelo contrário, essa palavra descreve a totalidade interior de uma pessoa que ainda não se converteu a Cristo e por isso está vinculada à natureza pecaminosa de Adão.
O velho homem foi crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Em suma, o cristão não é a mesma pessoa diante de sua conversão. Ele é uma nova criatura em Cristo. Há duas razões, as duas orações presentes nesse versículo. A primeira iniciada com para que, a segunda com a fim de que, para que o velho homem seja crucificado. A primeira delas é para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado é uma referência do corpo físico, ou seja, o corpo que está escravizado pela prática do pecado. É uma expressão figurada para se referir ao pecado na vida de um cristão. Colossenses 2:12 indica que o pecado na vida do cristão é insignificante. A natureza pecaminosa é abolida quando a pessoa recebe a Jesus e o velho homem é crucificado com Cristo. O segundo propósito descrito assevera que não sirvamos mais ao pecado. Os cristãos são novas criaturas, pois já não estão escravizados à velha natureza pecadora. Romanos 6:7. A palavra justificado aqui utilizada é análoga à palavra traduzida por justificação, sendo ambos vocábulos do campo semântico jurídico. A ideia é que o cristão já não tem nenhuma imposição que o leve a pecar. Morrer e viver com Cristo, cremos, é a introdução de uma nova ideia. Os cristãos não devem saber apenas que eles morreram para o pecado, mas que também foram vivificados com Cristo, e eles devem crer nisso. Cristo morreu uma vez pelos pecados de todos. Ele agora está vivo à destra de Deus. A partir do momento em que o cristão é unido a Cristo, em sua morte e ressurreição, ele pode crer que também está vivo para Deus. Considerai-vos, esta é a tradução de um termo grego contábil que significa levar em conta, calcular ou decidir. Os versículos 3-10 revelam a verdade sobre os cristãos. Eles participaram da morte de Cristo Jesus quando morreram para o pecado. Portanto, a partir do momento em que o cristão morre com Cristo e é ressuscitado com Ele, Paulo os admoesta a considerarem a si mesmos mortos para o pecado. Embora, antes de sua conversão, eles tenham sido escravos do pecado, agora eles são livres para resistir.